Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. E nós queremos que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. Também que o louvor esteja adentrando no seu lar, na sua casa, na sua vida. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, seu lar, sua família. E aproveita você que está assistindo, se inscreve no canal Banda Resgatado Jaru Oficial. E compartilha, curte, Deus vai te abençoar. Também você encontra as mensagens da Palavra de Deus através do programa Vida por Vidas, todo domingo na Nova Jaru FM 94.1, programa Vida por Vidas. E você pode se conectar através da internet, programa Vida por Vidas, Nova Jaru FM 94.1, todo domingo a partir das 18 horas. Que Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. A paz que não se finda, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais somos o mesmo, sim, por este amor sem fim, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. A paz que não se finda, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. Graças a Deus. Eu quero neste momento cumprimentar a
todos os nossos queridos ouvintes na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse instante. Vamos unir os nossos pensamentos e elevá-los até a presença do Deus Todo-Poderoso, na certeza de que com Ele somos mais que vencedores. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado porque podemos, ó Deus, através deste microfone, da vossa voz, glorificar, exaltar o teu santo nome. Obrigado porque nós podemos nos unir em oração. Nesse momento tão crítico, tão difícil, nós podemos nos aproximar do Senhor, quebrando assim toda e qualquer artimanha satânica, lançando por terra os inimigos de Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos os nossos ouvintes nesse momento, acalmando toda e qualquer tempestade, alegrando os corações, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às batalhas que enfrentamos no presente. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, pode muito bem nos consolar. Consola o coração, a vida de cada um dos nossos ouvintes. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no precioso nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero nesse momento ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 em diante, que nos diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo é o tema que eu quero falar nesse momento com todos vocês. Tende bom ânimo. Em todas as 7 vezes que este verbo, que no grego é tarse, aparece no Novo Testamento no modo imperativo, menos em Marcos 10, 49, Jesus é quem fala: tende bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias confusos. Nós estamos vivendo uma realidade onde todos nós estamos, muitas vezes, sem saber qual a direção, sem saber que posicionamento podemos tomar. É um momento crítico no Brasil e em todo o mundo, uma insegurança que paira sobre o planeta. Mas nós,
como filhos de Deus, nós que um dia abrimos o nosso coração e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida, e assim nós ficamos sobre Ele. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas coisas que já aconteceram no planeta, boas, há muitas coisas ruins, mas quando nós procuramos a cada dia nos relacionar com Jesus, a confiarmos mais no Senhor Jesus, Ele sempre irá se aproximar de nós com a sua doce voz, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ter esta convicção de que há alguém acima de todos nós, que criou todas as coisas, porque João nos dá informações de que tudo foi criado por Ele, e para Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que existe poderia existir. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele tem o comando e tem o controle de tudo em suas mãos. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. A Bíblia diz que o Deus deste mundo é o diabo. Mas nós estamos no mundo, não somos do mundo, como Jesus não é do mundo, mas somos enviados dele ao mundo para fazermos a diferença. Porque ele prometeu permanecer conosco para todo sempre. E ele foi fiel e justo em nos dar informações dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Ele não disse que aqui nesse mundo seria um mar de rosas. Ele disse que as pestes e as enfermidades iriam assolar esta terra. Mas ele também nos garantiu que não iria permitir sobre nós nenhum fardo, não iria permitir sobre nós nada além das nossas forças. O morrer para aquele que tem Jesus como Senhor absoluto da vida não é derrota, não é morte, é passar de uma para uma vida bem melhor. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que no lugar onde eu estiver, estejai vós também. Temos, pois, a certeza de que aconteça o que acontecer, somos do Senhor, e o Senhor é nosso, louvado seja o nome de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas a questão é que Ele se engraçou comigo e Ele se engraçou com você. Abra o teu coração e ouça a voz do Senhor Jesus batendo agora a porta do teu coração. Mesmo em meio à luta, ao desespero, Ele te diz ainda hoje: tende bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, no versículo 45, do texto que li, nos diz que Jesus obrigou os seus discípulos a subir
para o barco. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus que os mandou a subir no barco. A primeira coisa que eu posso lhes falar, em primeiro lugar, em cima desse versículo, é que Jesus é responsável o suficiente para zelar em cumprir a sua palavra. Se Ele nos mandou, Ele é poderoso o suficiente para cuidar das consequências da sua ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção é que a ordem de Jesus foi dada aos discípulos e foi cumprida. É o que nós precisamos fazer também. O Senhor continua nos falando através da sua palavra continuamente. Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz do Senhor a cada dia, nos consolando, nos exortando, nos indicando o caminho que vai para o inferno, mas o caminho que vai para os céus. Ele está continuamente se apresentando, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas a maioria de nós não tem dado crédito, não tem obedecido à voz do Senhor. Ele deu uma ordem aos discípulos. Eles obedeceram, subiram naquele barco e foram enfrentar o mar da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós estamos navegando. E nesta jornada que estamos passando nesse mundo, nós enfrentamos os vendavais da vida também. Enfrentamos os ventos fortes também. Mas se nós estamos debaixo da palavra do Senhor, assim como Ele socorreu os seus discípulos no momento mais difícil, Ele vai nos socorrer também. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Ele intercede. Observe bem o que nos diz o versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Assim que ele se despediu dos discípulos que obedeceram a sua ordem, subiram no barco e começaram a navegar, Jesus subiu a um monte e foi orar. Isto significa, Ele intercede por nós. 1 João 2,1 nos garante que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é justo, Ele é fiel. E Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Jesus não dorme. Jesus não se cansa. Ele sabe da nossa luta. Ele sabe quando nós estamos enfrentando uma tempestade. Ele sabe quando estamos necessitados de alguma coisa. Ele sabe até que ponto nós suportamos. Ele sabe exatamente o limite da minha vida. Ele sabe o limite também da tua vida, meu querido ouvinte. E é nesse momento, quando parece não ter solução para absolutamente nada, que Ele se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Intercede por nós. Em terceiro lugar, o versículo 48 nos diz que Ele vê a nossa necessidade. Ele vê a nossa dificuldade. Vamos ver o que nos diz o versículo 48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Essa palavra, ela toca profundamente o meu coração. Ele, quando estava lá de cima do monte, orando, intercedendo, de lá, o Espírito Santo o leva a ver as dificuldades
que os discípulos estavam enfrentando no meio do mar. Estavam cansados, fadigados, desesperados, remando contra os ventos, remando contra a maré. Quantas vezes nós também estamos vivendo aqui nesse mundo, enfrentando os vendavais da vida e lutamos com todas as nossas forças e parece que os ventos são contrários. Nada dá certo. Eu quero te dizer uma coisa muito séria. O choro, ele pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A segunda parte do versículo 48, que não li, mas vou ler agora. Depois que termina a parte B do versículo 48, porque o vento lhes era contrário. A última parte do texto diz: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Isso é maravilhoso. A quarta vigília da noite é entre as 3 e as 6 da manhã. Talvez eles ficaram ali a noite inteira, chorando, cansados, remando contra os ventos, remando contra a maré. Mas ao amanhecer, houve bonança. Ao amanhecer, aconteceu um encontro glorioso. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que quando Jesus chega, parece que o problema, a dificuldade, a luta, o desespero, parece que é tão pequeno, tão insignificante quando ele chega. Porque quando ele chega, ele põe ordem em todas as coisas. O desesperado fica tranquilo. O vento sossega. A presença dele muda tudo. Presta atenção ao texto seguinte que vou lhes falar, que é exatamente o quarto ponto. O versículo 50 nos fala isso. Diz que ele aproxima e fala. Vamos ver o que ele fala no versículo 50. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Exatamente esta palavra que eu preciso no meu dia a dia. É esta palavra que você que está nesse momento no leito da dor. É essa palavra que você talvez esteja precisando porque perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava muito, e a dor está aí no seu coração, lhe machucando. Jesus está dizendo para você nesse instante tão difícil: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu sei que é difícil, mas este que está falando com você, o Senhor Jesus, quando ele diz tende bom ânimo, é porque ele tem também a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se aproxima de nós para lançar no nosso rosto as nossas falhas, o pecado que nos atingiu. Ele não vem lançando no nosso rosto aquilo que pode nos machucar um pouco mais. Mas ele sabe de todas as coisas. E uma das coisas que ele sabe muito bem é exatamente quais são os meus e os seus limites. E nesse momento tão difícil, nós podemos ouvir a suave voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 51 nos traz uma mensagem maravilhosa, que eu ainda quero deixar com vocês. Em quinto e último lugar, nos diz
que ele fica ao seu lado e vence o problema. Ouçam o versículo 51 que nos diz: e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você entendesse o que nos diz esse versículo 51. A tempestade continua aí. O vento continua soprando fortíssimo. O barco está sendo jogado de um lado para o outro. Ele subiu ao barco e ficou com os discípulos. Mas quando ele se faz presente naquele barco, o vento cessou. O texto não nos diz que ele ordenou que o vento fizesse isto ou aquilo. A presença dele cessou o vento imediatamente. Jesus sentiu o perigo dos seus discípulos. Ele ficou com eles em meio à tempestade. Ele se fez presente no barco em meio às ondas e o vento forte. Ele sentiu o que os discípulos também estavam sentindo. Mas logo após ele dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temais, subiu imediatamente no barco para estar com eles. E a partir dali, o vento se aquietou. Louvado seja o nome do Senhor. O vento que soprou contra a sua vida, ele vai cessar agora. Ele vai parar agora. Porque o mesmo Jesus que estou lhe apresentando agora é o mesmo Jesus que subiu também naquele barco junto aos discípulos. E toda a tempestade cessou. Brasil e o mundo, o que precisa nesse momento é que eu e você nos juntemos em oração, clamando ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia. Ele irá se fazer presente. E no momento que Jesus chegar, vai haver bonança. Talvez o teu lar esteja virado de um lado para o outro nesse momento, porque alguém pegou este Covid, alguém faleceu no meio da sua família, o desespero bateu a porta da tua casa, os ventos começaram a soprar, você começou a remar de um lado para o outro, mas os ventos eram fortes, você começou a remar contra a maré. Eu ouvi um depoimento através do jornal, de que um filho, na porta de um hospital em Manaus, ele apontava para o pai que estava morrendo e batia a porta do hospital, e os agentes de saúde, os guardas ali não podiam fazer nada porque não havia espaço e não havia quem socorresse o seu pai, e ele batia a cabeça e as mãos na entrada daquele hospital, e o seu pai próximo a ele, sem ninguém socorrer, morrendo diante dos seus olhos. São vendavais terríveis, que um filho começou a remar contra a força terrível do vento e se viu só. E talvez eu esteja falando com milhares de pessoas neste momento que estão passando por uma situação semelhante. Mas eu quero que você, antes de correr pedindo socorro a homens, antes de correr pedindo socorro a pessoas que não podem lhe socorrer, antes de tomar qualquer posição diante dos homens, tome uma posição diante de Jesus agora. Só Jesus Cristo nesses momentos, quando os ventos começam a soprar, e a gente vê que a nossa força é um zero à esquerda contra os vendavais da vida, só Jesus pode nos socorrer nesse momento. É nesse momento que o dinheiro não funciona, meu amado.
É nesse momento que a ciência também não funciona. É nesse momento que a letra mata. Mas é nesse momento que o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E ouça a voz dele lhe falando neste momento. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Eu ainda quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca as nossas vidas com a tua mão curadora. Eu repreendo todo o espírito do diabo que traz a enfermidade, que traz a dor, que traz o sofrimento, e profetizo libertação. Eu profetizo aquela paz que o Senhor disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dar. E que cada um dos meus ouvintes neste momento possam tomar posse desta palavra e ficar sossegado sobre a rocha que é Cristo Jesus, e que Jesus toque na vida de cada um nesse momento. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sei te dar que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todo